Abra comigo então. Samuel, 1 Samuel capítulo 8, versos 1 até o 10, que diz o seguinte: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juiz sobre Israel. E era o nome dos seus filhos o primogênito Joel, e o nome do segundo Abiás. E foram juízes em Berseba. Porém os seus filhos não andaram pelo caminho dele. Diga comigo: os filhos não andaram pelo caminho do pai. Antes se inclinaram à avareza, tomaram presentes e perverteram ao juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram, vieram a Samuel a Ramá e disseram: Eis que já está velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Digo, teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui agora para nós um rei, e coloque sobre nós, para que nos julgue como tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu tão mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, verso 7, e disse o Senhor a Samuel: Ouve, porém, o povo tudo quanto te disser, pois eles não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles, conforme todas as obras que desde o dia em que eu tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim deixou os outros deuses, e serviu assim também, e fez para ti. Versos 9: Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente. Declara qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas essas palavras do Senhor ao povo que pedia um rei. Curva a tua cabeça por alguns segundinhos só. Espírito Santo de Deus, nós queremos te dar graça, Pai, por tudo que tu tem feito. Nós te amamos, Pai, não pelo ministério que tu tem estabelecido na cidade. Nós te amamos porque tu está neste lugar, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, e que tu possa entrar nas nossas vidas de uma maneira livre, e que tu possa, Pai, nos alinhar aquilo que tu tem vontade de fazer em nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te dar honra, glória e louvor. Amém? Amém? Olhe para o pastor, presta atenção. Uma palavra que eu quero te dar muito rápido. Eu quero falar algumas coisas essa noite sobre experiências com Deus. Mas eu quero que você dite uma frase comigo que eu postei no WhatsApp, que Deus me deu o coração. Diga comigo assim, ó: filhos que vejam as experiências dos pais. Diga: filhos que vejam as experiências dos pais não o transformam, eles precisam experimentá-las. Nós vamos falar essa noite sobre essa dificuldade da igreja, que vive a experiência do pastor, que vive a experiência de ministros, que vive a experiência de pessoas que estão aqui, mas elas não tiveram uma experiência com Deus. Então, quando elas observam a experiência de pessoas daqui, de outras denominações, elas são motivadas a fazer, mas não sofrem a transformação de que quando você tem essa experiência com Deus. Samuel vem de uma linhagem tão tremenda, porque sua mãe era uma mulher de oração. A sua mãe era estéril e não podia ter filho. E quando ela entregou esse prazer de ter um filho nas mãos de Deus, e disse: Deus, se tu me der um filho, para mim vai ser filho, mas para ti vai ser um sacerdote. Vamos realizar 2 sonhos, porque Israel precisa de alguém para cuidar, e eu preciso de um filho para realizar a minha vida. E Deus disse: fechado, vamos construir o sonho junto e vamos desfrutar do sonho junto. Aleluia, Jesus. Samuel cresce nos caminhos de Deus, servindo a Eli, Ofni e Finéias. O ministério destruído pela pornografia e desvio de dinheiro. Ele não tem vontade de fazer mais nada pelo Senhor, ao ponto de ver Ana orando e achando que está bêbada. Ele não tem mais discernimento do Senhor, não tem mais nada. Ofni e Finéias estão vivendo todo na prostituição e roubando de dinheiro, ao ponto de então ele poder ver uma geração que está destruída, uma geração que movimenta pessoas doentes, uma geração que não dá a cura, mas dá mais ainda a doença, uma geração onde cria o ódio, a ira. Então vem tudo aquilo de errado. Samuel cresce dentro disso. Só que Samuel toma uma posição.
que quando ele fosse o rei de Israel, que ele pudesse julgar Israel, ele quer fazer algo diferente. Só que algo acontece, porque o dia a dia de Israel, o dia a dia de Samuel voltado a Deus, trabalhando sempre para Deus, trabalhando a todo momento com Deus, ele esquece de fazer os seus filhos viver a experiência, e seus filhos apenas observam as experiências de Samuel. E nós vamos falar essa noite de filhos que só vejam a experiência, não transformam, mas eles precisam experimentar. No nosso ministério, no nosso casamento, nos teus filhos, o que nós vamos gerar de agora em diante. Nós temos medo de fazer com que os outros experimentem aquilo que nós já experimentamos. Nós temos medo de confiar um culto na mão do Ediel, porque eu tenho que ministrar fora. Nós temos medo de confiar um programa para a Arete, um programa para o Jajá trabalhar. Nós temos medo de fazer isso. E daí essas pessoas não desfrutam de experiência que elas vão ter com Deus nesses cultos, porque essa experiência vão te levar a lugares de frustração, a experiência vão te levar a lugares de humilhação, mas são lugares preparados para você crescer espiritualmente. Por isso que nós temos que aprender algumas coisas, alguns pontos. E eu quero deixar uma frase contigo aqui. Honras mudam as mentes dos homens. Quando Samuel foi honrado por Deus, os filhos tiveram uma mente toda errada. E a Bíblia diz que os filhos se trocaram, foram avarentos, se venderam. Por quanto você venderia a tua salvação? Por quanto eu e você venderia o teu ministério de louvor e a tua palavra? Reinhard Bonnke um dia está no Sudão, e Jesus vem em espírito para ele e diz assim: Reinhard Bonnke, você quer uma alma salva ou 50 milhões de euros na sua conta? Quanto é que vale o teu ministério? E Reinhard Bonnke disse assim: eu quero uma alma. Logo alguns minutos depois, aparece um empresário do Sudão e diz assim: Reinhard Bonnke, eu dar a tua conta. Eu preciso depositar 50 milhões de euros na tua conta, para tu sumir do país de Sudão. E Reinhard disse: não, eu quero uma alma. Faz um ano atrás eu comprei um livro dele chamado Evangelismo por Fogo. Ele fez o maior culto da história já envolvido. 3,6 milhões de pessoas, 1.200.000 almas salvas num só culto. Porque não tem preço o Evangelho, não tem preço o ministério. Nós trocamos por tão pouco, trocamos por nada o nosso ministério, o que Deus nos deu. Só que eu quero continuar a história para você de experiência, eu não posso fugir muito do assunto. Que o mais importante, querido, é que quando o povo veio e disse assim: ó, não queremos os teus filhos porque são avarentos, se vende por pouca coisa e se desviam de dinheiro. Samuel ficou irritado porque os seus filhos não estabeleceram aquilo que ele aprendeu com sua mãe. E eu quero te dizer algo poderoso que está na tua mão. Que quando você não é um homem de Deus, quando eu e você não somos uma mulher de Deus, quando nós somos avarentos, quando nós somos errados, quem anda com nós prefere ser escravo das pessoas do que andar do seu lado. Deus disse para Samuel, diz para eles que eles vão ter um rei, mas eles vão ter que seguir as regras dos reis. O povo tirou 5.000 pessoas para trabalhar no palácio do rei, fora os soldados. Serviram de escravos para Saul durante o reinado inteiro de Saul. Porque é mais fácil ser escravo do que pessoas avarentas. O povo preferiu ser escravo de Saul do que estar andando com os filhos do profeta. Porque Samuel viveu uma experiência, mas os filhos não puderam viver. Eles vivenciaram. E nós vamos trabalhar alguns pontos essa noite tão maravilhoso. Do Jesus que coloca eu e você nas experiências dele. Diga para o teu vizinho: vamos entrar nas experiências com Jesus. Jesus está orando, querido. E Jesus pega e antes de despedir a multidão, ele diz para as pessoas, para os seus discípulos: pega o barco, vão para o outro lado que eu já vou. E quando ele despediu as pessoas, a Bíblia diz que ele foi, já era noite, andando sobre as águas.
E quando ele foi chegando perto do barco, a Bíblia diz que o vento açoitava o barco, ao ponto das ondas estarem por cima do barco. Preste atenção. Os discípulos estão vivendo uma experiência no ministério de Jesus. Não tem Jesus na jogada. Jesus está ensinando para os discípulos alguns pontos em que os discípulos precisam aprender. Porque se Jesus só falar o que ele viveu com o Pai, mas se eles não puderem experimentar, são apenas ministérios fracassados. E foi por tantas vezes Pedro viver esses momentos de experiência, preste atenção. É que Paulo lá na frente diz assim, que um dos grandes pilares da igreja é o apóstolo Pedro. Porque apóstolo viveu a experiência, ele não vivenciou. Sabia que eu e você estamos tirando isso dos nossos filhos? E estamos tirando isso dos nossos líderes da igreja? Viver experiências com Deus, porque a minha experiência já basta para eu mostrar o meu ego para todo mundo. Porque se eu deixar o Ediel, ou a Arlete, ou alguém de vocês viver experiências mais que eu, talvez as pessoas possam dizer, pastor, quem vai pregar hoje? Sou eu. Eu queria que fosse a Arlete. Daí o meu ego se arrebenta no meio. Por isso que estamos enterrando os ministérios, com medo de outras pessoas irem para frente. Jesus disse para os discípulos, eu sou obrigado a ir para o Pai. Porque se eu não ir para o Pai, vocês não farão obras maiores do que a minha. Esse é o líder que eu e você seguimos. Eu preciso ir para o Pai, parar de pregar. Eu preciso parar de fazer milagre. Porque senão vocês nunca vão ser destaque. E os nossos problemas hoje é que a experiência do pastor Alex já basta para a igreja. Porque a igreja pode se levantar vários homens e mulheres de Deus e eu posso me diminuir. E eu tenho medo. Daí fica o ministério enterrado dentro da cidade. Por 30 anos as mesmas pessoas. E os filhos de vocês não na igreja. 71% dos presos são crentes. 19% dos filhos pastores são desviados. Sabe por quê? Vejo o pai a 1000 por hora, mas o pai nunca parou para dar experiências aos filhos. Eu e você tiremos isso deles, e eles vão se frustrando. Meus filhos não podem vir no quarto orando. Eles precisam também ter esse lugar. Eu preciso ensinar eles. Eles não podem ver eu comendo a Bíblia. Eles também têm que ter uma Bíblia para comer. O mais lindo que você tem hoje para investir no teu filho é uma Bíblia. Você investe em brinquedos, mas não investe numa Bíblia. O irmão ligou para mim, pastor, quanto é que é uma Bíblia para o meu menino? Eu não sei, não consigo muito mais, é R$50. Oi, pastor, tão caro. Cara, é o dia que tu tem que buscar ele num presídio, pagar 10 mil para o advogado tirar ele de lá. Ontem meus 2 meninos estavam brincando. E eles se machucaram e o mais novinho chorou muito. Ele foi para dentro do quarto porque ele estava magoado com o irmão. Ele botou 2 travesseiros, um para ele e um para Jesus. Porque ele sempre via eu com 2 tijolinhos. Daqui a pouco ele fechou a porta, ficou lá dentro, e daqui a pouco veio para fora e disse, mãe, eu orei com Jesus. E ele tirou minha mágoa do meu irmão. Ele vivenciou eu orando muito com 2 tijolinhos e pôde fazer igual. E agora ele tem uma experiência. Essa experiência vai levar ele a alguns lugares. Jesus disse para os discípulos, vai de 2 em 2, prega toda a cidade. Vou dar o dom para vocês curar, expulsar demônios, dar paz para as pessoas. Vão lá. E os discípulos, então agora nós temos autoridade, agora nós podemos fazer de tudo, falar em língua, expulsar os demônios, vão ter que se ajoelhar perante nós. Mas Jesus disse, tenham cuidado, porque muitos vão fechar a porta para vocês, outros vão perseguir, outros não vão nem sequer olhar para vocês. Os discípulos foram. Muitos expulsaram o demônio, curaram, mas outros bateram a porta na cara, te frustraram. Muitos amigos de vocês, queridos, acostumaram a fazer aquele entreveiro, hoje não estão mais com vocês, porque vocês viraram crente. Muitos andaram comigo, mas hoje não ando mais. Essa semana o menino ainda perguntou, pastor, tu tem um tempo sábado para mim estar contigo essa tarde? Eu tive que ligar para ele e dizer, querido, eu não tenho tempo sábado agora. Ele, pastor, eu queria ficar aí um pouquinho, pegar um pouquinho da Bíblia contigo.
entrar no teu quarto de oração, que eu tenho um quarto abençoado. Ele disse que não tinha tempo para ele. Mas essa semana Jesus mandou eu ter esse tempo para ele. Eu orei há tanto tempo para as pessoas querendo estar perto de mim, agora as pessoas querem estar perto de mim, eu fiquei excluindo, porque eu não tenho tempo para elas, então não adianta eu estar aqui nessa terra. Não adianta. O menino aleijadinho que você conhece, vinha na igreja e dizia, pastor, o meu sonho é passar a tarde contigo. Nunca passei a tarde com ele não está mais na igreja. Jesus vem cobrando isso porque eu quero mostrar para os outros experiências que eu tive, mas não quero deixá-las viverem. E se isso continuar, vai ser um ministério fracassado. Os meus filhos serão chamados de Ofni e Finéias. E eu não quero que eles sejam chamados disso. Os teus filhos não é a geração de Ofni e Finéias. Os teus filhos são a geração de Pedro, João e Tiago. Aleluia. Os teus filhos são a geração dos filhos de Davi. Glória a Deus. Aonde Deus disse para Davi, Davi, tu vai morrer, mas eu vou dar um trono para o teu filho, vou dar um palácio para ele, e eu vou ser o pai dele, e ele será por meu filho. Essa é a geração. E Jesus, ele teve essas experiências de poder mostrar para mim, para você as frustrações. E sabia que muitas vezes você está hoje aqui porque te frustraram, te humilharam. Isso é o propósito. Querido, se você nunca tiver experiência com Deus, a primeira manha do diabo, ele te tira com um pedaço de pão. O diabo disse para Jesus, transforma a pedra em pão abençoado, 40 dias sem comer. E Jesus disse em outras palavras, olha, 40 dias atrás no batismo, eu escutei uma palavra vindo do céu dizendo, este é o meu filho que eu amo e tenho prazer. Não tem pão que troque pela minha igreja, não tem nada que faz eu trocar a palavra do meu pai que disse que me ama e tem prazer. Aleluia. Sabe por quê? Experiências que ele teve. Só que nós temos um grande problema, que eu e você levamos o lenço embora, levamos meio quilo de ouro ungido, levamos a água de Israel misturada com a brasileira e vendemos, e você leva embora, espalha na igreja, espalha na sua casa, bota embaixo do travesseiro, anda com lenço. Algumas mulheres que eu já vi, as minhas tias, anda com lenço dentro da Bíblia, teve enfermidade, já tira da Bíblia e já coloca direto na testa, está curado em nome de Jesus. Mas só que aí, querido, deixa eu te dizer uma palavra que um dia Deus deu a uma mulher. Coloquei a mão nela, e quando eu estava colocando a mão nela, ela dizia, pastor, eu preciso ser curada. E quando eu botei a mão nela, Deus disse assim, fala para ela que eu fiquei muitos dias na beira, olhando ela lavar a louça, eu queria enxugar um garfo e ela nunca convidou eu. Presta atenção, queridos. Você anda com lenço, eu ando com lenço dentro de casa, achando que o lenço vai me curar. O diabo, querido, limpa o nariz com o lenço. Se não tiver Jesus no troço, ele limpa o nariz com o lenço. Ele pega o homem e dá para os diabos lavar as roupas deles. Não adianta aí você ter tudo isso e não ter ele. E as experiências vão nos definir isso. Cuide do teu filho, cuide do teu ministério, cuide daquilo que você vai fazer. Se você é líder de célula, líder de louvor, se você cuida da mesa, se você apenas cuida da livraria ou professor, gere filhos saudáveis para Deus, gere uma geração de Isaac. Deus disse para Abraão, Abraão, sacrifique teu filho. Abraão disse assim, ok, vamos viver a experiência junto, Eliezer. Isaac, vem aqui, tu vai morrer. Vou morrer, pai, vai. Tu vai levar a lenha, eu levo o fogo e o cutelo. Experiências juntos. Saiu o menino 3 dias frustrado, perguntando, pai, é eu mesmo? Não tem um cordeiro? E Abraão disse, não, vamos achar um cordeiro, mas por enquanto é tu. E o menino dizendo, agora eu tenho que levar a própria lenha para me queimar. Experiências juntos. E por causa dessa experiência, muito tempo depois, a mulher de Isaac é estéril. Isaac faz uma oração e diz, Deus de meu pai Abraão, que o meu pai não trocou você por mim, resolveu matar eu, Deus, do que está vendendo você. Esse é o Deus que eu quero servir, que não vende nenhum filho. Então cura minha esposa que é estéril. E a Bíblia diz que Deus curou e deu filhos a Isaac. Aleluia. Isaac era apaixonado pelo ministério do pai, que disse assim, nenhum filho vai sobrar nessa. Ninguém troca Deus por nada. Quantos de nós voltamos às nossas amizades antigas?
porque valorizamos mais elas do que o ministério que Deus deu para você. Isso é algo muito importante. Abra comigo um versículo que eu quero que você esteja disponível comigo. Deuteronômio capítulo 17, versos 15. Para quem não sabe onde é Deuteronômio, é o 5º livro do Velho Testamento, o último do Pentateuco. O último, bem no finalzinho. Deuteronômio capítulo 17, versos 15. Puxa aí, Ediel. Aleluia, Jesus. Quanto nós achamos? Queridos, o nosso orgulho de vender o nosso ministério tirou eu e você do jardim. Mas a obra-prima revelada colocou nós de volta nesse jardim. Puxa aí, Ediel. Enquanto você procura Deuteronômio 17, versos 15. Escuta só o comecinho dessa canção. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse, se eu vender tudo que tenho, em troca, Senhor, em troca do amor eu faria. Pois o amor, preste atenção no ministério que Deus quer dar para você. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha De graça. de graça, recebe. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Esse é o Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga a todo mundo, antes de nós ler, o meu amado. Meu amado é o mais belo entre milhares De milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Quem achou? Deuteronômio 17, versos 15 diz: porá certamente sobre ti um rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre os teus irmãos, e porá sobre ti, e não poderás pôr homem estranho sobre ti. O povo pediu um rei deles, não do coração do Senhor, porque Deus disse para Samuel mais tarde: o rei que eu vou colocar segundo o meu coração. Mas enquanto eu não coloco esse rei, ele está tendo experiência com as suas ovelhas lá no meio do mato. Eu ministrei uma vez sobre 3 erros que Golias cometeu ao desafiar Davi. Primeiro foi desprezá-lo. Queridos, não tem como desprezar Davi. Golias disse assim: ei Davi, tu acha que eu sou um cachorro? Olha, tu acha que eu sou o quê para estar brincando contigo um pedacinho de pau? Olha o meu tamanho pro teu. Ei, Golias tentou desprezar Davi, só que Davi vive experiências de desprezo. Seu pai não gosta dele. Está todo mundo na guerra e o pai vai cuidar das ovelhas. No dia que Samuel aparece lá, Jessé nem lembra de Davi. O segundo erro de Golias é considerar um cachorro perto de Davi, porque as maiores experiências de Davi foi com um urso-leão. O cachorro era um tapa. E a terceira experiência é que Golias achava que Davi era apenas mais um no exército. E Davi era o segundo coração de Deus. Derrubou numa só pedra. Preste bem atenção para o pastor encerrar. Deus disse que poraria um rei do coração de Deus. Eu e você temos escravizado a igreja, porque a gente tem medo de liberar ministérios, com medo de nós não ter a nossa vez. Vai ter a sua vez. Vai ter a sua vez, querido. Deus disse a Moisés: vai lá tirar o povo do deserto.
Moisés preparou a mochila, botou uma penquinha de banana, botou uma maçã, 2 Danone e foi pelo deserto. Deus disse, não, é daqui 40 anos. Deus disse para Abraão, Abraão, é filho, e é agora. Abraão preparou tudo, fez aqueles coração que estavam na parede, foi no sex shop, comprou umas coisinhas. Deus disse, não, é agora, é a hora que ela tiver 90 anos. Preste atenção, querido. Escute o que eu vou te dizer. As pessoas preferem ser escrava do mundo e a igreja está escravizando essas pessoas. Tem homens e mulheres de Deus pregando aqui em cima experiências que vivem, mas não deixam ela crescer junto. Não deixam ela crescer junto. Tem pessoas que têm medo de ser menores do que os outros. Queridos, se Deus, eu profetizo que vai levantar homens e mulheres de Deus para ir para todas as nações. Eu não quero nem que falem no meu nome, mas eu tenho certeza que quando estiver viajando de avião vai dizer assim, obrigado, porque Deus, porque tu deixou o pastor Alex mandar eu vir para cá ministrar uma mensagem. Deixa eu contar um segredo só para você, para mais ninguém. Não conte para ninguém, que nem Jesus dizia. Tudo que eu tenho estudado e preparado, eu tenho guardado para o dia que eu morrer alguém ler. Todas as coisas que eu escrevo eu anoto. Isso aqui eu não posso escrever, Jesus. Quando eu morrer eles vão achar que é heresia, vão tirar. Senhor, isso aqui é muito semelhante à maçonaria, Deus o livre, vou tirar fora. Senão quando eu morrer eles vão botar nos jornais que eu o pastor maçônico. Vamos tirar isso aqui também. Sabe por quê? Eu preciso gerar. Eu preciso que meus filhos sejam Isaac, não Ofni e Finéias. Aleluia? Curva a sua cabeça para não encerrar a ministração. Deus disse, Samuel, dá um rei para eles, mas eles vão ser escravos do rei. Eu oro para que essa igreja não gere escravos, gere filhos. A intimidade não é para os crentes, é para os filhos. A intimidade não é para os crentes, é para os filhos.